Um dos polos mais ativos do Fórum Global foi, sem dúvida, a tenda número 11, a tenda das mulheres, onde se instalou o Planeta Fêmea. Lá foram discutidas questões que não entraram na pauta das Nações Unidas, como, por exemplo, a militarização, o lixo tóxico e o controle populacional. Digamos que um problema populacional exista no mundo. Como é que se ataca isso? Não é esterilizando mulheres, certamente. Não é com programas de controle da natalidade violentos. Se faz isso com educação e saúde. Acreditamos fortemente que as vozes das mulheres devem ser ouvidas na tomada de decisões. Devemos ter parceria e compartilhar o espaço político. Como é possível que uma parte da população tome as decisões de vida e morte para a população inteira? Como você pode falar sobre proteção do meio ambiente se você está promovendo uma política que força os governos a intensificar e aumentar a exploração dos recursos naturais? A meu ver, a posição assumida pelas mulheres é a mais clara, a mais consistente e a mais abrangente nessas conferências. Rubens, é possível dizer quem tem mais preocupação com o meio ambiente, se os homens ou as mulheres? Eu não sei se, não conheço pesquisa, mas a impressão que eu tenho é que as mulheres são sim mais sensíveis, mas em muitos países as mulheres não têm espaços e condições de participação. Mas o fato de, inclusive, faz parte em muitas sociedades de que cabe à mulher cuidar da casa, das crianças, então se preocupa com quantidade e qualidade dos alimentos, o cuidado, a prevenção, a saúde e a falta de saneamento. Então, eu acho que há sim maior sensibilidade, mas eu acho que nesses 20 anos também cresceu muito a participação de jovens, estudantes com a questão ambiental, até porque o assunto começou a ser tratado nas escolas. Então, por exemplo, na Rio+20 nós tivemos uma participação expressiva de jovens, eu diria que proporcionalmente maior do que a participação de jovens em 92. Mas as mulheres, sem dúvida, têm uma sensibilidade apurada. Eu acho que elas são mais determinadas. Eu me lembro os debates mais fortes dessa tenda. A gente, quando queria uma inspiração para poder voltar a lutar lá na arena, era ir participar lá com elas. Porque elas são muito mais realmente determinadas. E essa coisa da mulher, do cuidado, como disse o Rubens, é muito forte lá. A gente percebe, às vezes, a gente vai no embate, muito mais na questão da luta, e elas têm essa preocupação de construir uma coisa muito mais orgânica. Eu acho que foi muito legal essa participação lá. Eu participei todo o tempo. E um jeito lá. diferente de fazer as coisas. As mulheres, muitas vezes, os homens são muito assim, a política pública, isso, e elas encontram formas criativas de... homem é mais a explosão e tal, elas constroem. Agora, Mário, me diz uma coisa, qual foi o start, assim, o que motivou a criação do SOS Mata Atlântica em meados de 86, né, 1986? Era uma coisa mais intuitiva, mais interessante. A SOS, ela tem uma diferença das outras ONGs um pouco. Ela tem pessoal ligado à comunicação, cientistas, pessoas da área de economia, empresários e até ambientalista, pode dizer assim. Então, nós aqui tivemos um pouco dessa história. Também. Agora, vocês têm bons patrocinadores, né? Empresas e bancos, não tem? A gente tem o banco que tem o cidadão que escolhe um produto que é o nosso. Agora uma boa parceria. Esses patrocinadores têm uma visão ambiental correta? Olha, acho que hoje as empresas evoluíram muito mais do que os governos. Se você pegar grandes empresas, hoje até porque senão é uma questão de mercado, senão não entra mais no mercado. Sim. Essa questão que eu falei agora há pouco, que vai determinar se nos anos 70 era a conjuntura contra as ditaduras, essa coisa de embates políticos grandes, 80 a participação da sociedade, em 90 se descobre o tema ambiental, passa a estar com a sociedade. Agora, para o século XXI, é a questão do consumo. Quanto mais consciente, aquele que diz, olha, essa madeira tem certificação, esse produto ele é biodegradável, tudo isso são valores que se acrescentam, né? São valores agregados. Também com os patrocinadores isso acontece. Eu vinha contando para o Rubens de um patrocinador nosso que tem produtos, né, de detergente, que planta árvores hoje e que o cara mudou a fórmula do produto dele. Hoje não tem o fosfato. Isso é inédito, né? Nem as grandes corporações internacionais que vendem seus produtos no Brasil, muito conhecidos, têm produtos assim, porque o cara sentiu que era uma forma de contribuir. É um grupo familiar, que hoje talvez é a maior parte do mercado.
mas isso mostra essa mudança. Eu acho que as empresas estão entendendo que elas podem se queimar. E a gente está falando, por exemplo, de redes sociais hoje. Hoje você tem mais gente em rede social dentro da empresa do que você tem lá com aquela coisa de saques antigamente. Hoje, se a empresa não responde imediatamente, olha, esse produto é ruim, está morta no mercado. Ali e acabou, né? E eu acho que isso passou da parte ambiental. Então, nós que, desde quando surgiu a SOS é um grande movimento. Então, surgiu uma organização com essas características bem fortes e que estava com um problema sério na época, quando a gente começou, que levamos para a Eco 92, onde se cria a rede Mata Atlântica. A Mata Atlântica estava reduzida a apenas 7% da área original e perdendo um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos. Não era possível concordar com aquilo. E era uma coisa muito intuitiva. Depois nós passamos a ser o maior usuário de satélite. Hoje, qualquer alteração de 3 campos de futebol a gente consegue pegar. Mas, naquele momento, se a gente não chama atenção para aquilo, aquilo mobilizou a sociedade. Tanto que nós usamos a bandeira do Brasil ser uma parte do verde, que era para dar um impacto para a sociedade, contando dessa organização. Vamos lá ver mais um vídeo. A Rio+20, ela é a conferência oficial. Nós temos que pensar que quando a Rio+20 fala em desenvolvimento sustentável, pensando na economia verde, focando do capitalismo. Para nós, é a cúpula dos povos, é o espaço que os povos têm, que os movimentos, as ONGs têm, para passar a sua mensagem, para dizer que nós não queremos esse modelo de consumo, de sociedade que tem hoje. Nós, da Marcha Mundial das Mulheres, a gente está atuando lá, não só como marcha, mas em conjunto com outras mulheres, como as mulheres da CUT, da Via Campesina, Amigos da Terra, e a gente está levando, fundamentalmente, uma crítica ao que nós estamos chamando de mercantilização da natureza, e justamente uma crítica ao fato de que hoje o debate da economia verde vem muito no sentido de recompor e intensificar uma exploração, e aí nesse sentido, com isso mercantilizando a natureza, mas buscando uma resposta para a crise. Os 4 campos de ação da Marcha Mundial é a luta por bens comuns e serviços públicos, a paz e desmilitarização, a autonomia econômica das mulheres e não a violência contra a mulher. A gente vai ter uma delegação de 900 mulheres, a gente vai estar acampada lá no Sambódromo, junto com outros movimentos. E de outros países nós temos gente, no caso da Marcha Mundial das Mulheres, a gente tem de Moçambique, do Peru, da Bolívia, do Chile, da França, e também os outros movimentos vão ter mulheres desses vários países que vão estar presentes. Rubens, na sua opinião, quem é que tem mais condições de fazer com que essas coisas nas questões ambientais caminhem mais rapidamente? Uma ONG ou o governo? Bem, as ONGs têm papel importante, mas muitas vezes limitado no campo de ter um efeito macro, embora muitas ONGs, a SOS Mata Atlântica, o VT Cívico, trabalham em políticas públicas. Acho que são 2 esferas complementares. Uma na esfera, que a gente chama na esfera micro, da pessoa, da empresa, do sindicato. Mudar atitudes em relação ao consumo, ou mudar na empresa em relação à produção, o Mário deu um exemplo, mas mesmo milhares ou milhões de pessoas fazendo isso, se você não tiver marcos regulatórios claros, políticas públicas claras, que desincentivem coisas insustentáveis e incentivem empregos decentes e verdes, proteção do meio ambiente, você não vai ter. Então precisa de mudanças no micro e no macro. Então as ONGs têm um papel relevante porque ajudam a conscientizar e mobilizar a sociedade. Havendo maior pressão da sociedade de fora para dentro, a gente espera que os governos reajam e cumpram. Obviamente há governos e governos, assim como há parlamentares e empresas. E muitos cidadãos que às vezes chegam no poder aquisitivo, e o Brasil está melhorando, tirando muita gente da pobreza, a primeira reação, a primeira atitude é querer comprar um carro, comprar alguma coisa e querer consumir o que nunca... Só que talvez esse consumo também é insustentável. Então, o trabalho das ONGs é exatamente esse, é contínuo de conscientizar e alertar a sociedade sobre as opções possíveis. Mas eu já ouvi muita gente dizer o seguinte, fala assim, puxa vida, agora na minha vez, agora que eu vou poder ter um carro, agora vocês vêm com essa história de conscientização, por que vocês não falaram disso antes? Mas é meio relativo, né? O cara vai ter um carro hoje pagando 72 prestações, para no final das 72 ele ter um carro que não vale 1/3 do que ele gastou, pagou 3 carros, né? Não consegue sustentar, não tem dinheiro às vezes para fazer um supermercado e fica nessa coisa. Essa lógica é perversa. Ficar parado num trânsito, então, não é uma conquista isso. Na realidade, ele tá sofrendo um apelo de um mercado, de empresas que não prestam conta no país.
essa coisa das sociedades que essas empresas estão, das grandes empresas de automóveis, eles não prestam conta que são transnacionais. Então, esse tipo de coisa, você dá incentivo para quem não precisa para fazer o que o cara não pode, né? E às vezes é para mostrar para o vizinho que ele está comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para ficar devendo. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa questionar. E a propaganda é que faz ele consumir esse tipo de coisa. E aí que nós precisamos juntar, digamos, as pessoas de boa vontade, que estão no governo, nas empresas ou na sociedade. Para tentar mudar. E esse foi um dos acordos da Rio 92, que a gente falou da Agenda 21, que era um plano de ação pactuado entre governos, sindicatos, jovens, mulheres, ONGs, empresas, para iniciar as transformações para que o século XXI a gente pudesse, de fato, avançar. Isso se chama Agenda 21. A gente escreveu um livro que explica como é que isso pode funcionar. O Brasil fez a sua Agenda 21. Então, há funções complementares. Alguns têm, em alguns campos, melhores condições de avançar mais rápido que a tua pergunta do que outra. Então, se tiver uma lei, por exemplo, a lei da Mata Atlântica, certamente os municípios vão fazer planos municipais de conservação da Mata Atlântica e as pessoas vão conservar mais sítios, chácaras, áreas de lazer e propriedades urbanas, inclusive. Então, precisa dos dois, ação na esfera micro e na esfera macro. Eu acho que não é aquela coisa do consumo, agora é minha vez. A minha vez é ter ônibus decente, é ter transporte público decente, é ter educação boa, é ter saúde boa. E não eu poder comprar um plano de saúde. Todos têm que ter. Então, eu acho que isso que ficou errado. E hoje o plano de saúde prevalece. Então, o cara perde dinheiro dele que não precisaria fazer. E educação é um direito, saúde é um direito. Então, a gente tem que ver isso. E música na conversa. E música. E vamos lá. Christian, e agora? Agora, Coming Home, uma música minha também. Tá bom.